Olá pessoal, tudo bom? Então vamos falar algumas coisinhas da parte macro aí do contexto para ter uma ideia do que esperar do Tesouro Direto nessa semana. E a volatilidade voltou forte no finalzinho da semana. Isso aqui é o fechamento de sexta-feira, pessoal, em que nós temos já o IPCA 40 foi o meu ponto de referência, porque ele bateu 6% na mínima, que foi a abertura, na mínima da semana. Depois o Tesouro fechou por volta das 10 e alguma coisa, e aí acabou reabrindo, se não me engano, ao meio-dia, e fechou o dia bem mais alto do que os 6% da abertura. Bom, o IPCA 29 não está mais nos 6,40, mas ainda está 6,20, ainda está muito bom, muito interessante, com a mesma taxa do 45, diga-se de passagem. Os prefixados não estão mais em 12%, mas estão perto. Então, quer dizer, porque a semana toda ficou desenhando uma queda e na sexta-feira deu essa subidinha. A gente tem esse movimento no Day Futuro? Quase. Isso aqui é o movimento da semana. Aqui dia 2, 3. Aqui nesse Day longo, que é para 10 anos, a gente só vê a queda, não vê a esticadinha da sexta-feira, tá? Mas toda a queda e a alta na sexta-feira, todo esse movimento, na minha visão, o fator mais importante foram especulações acerca da taxa de juros norte-americana, tá? Foi isso aí. E em função disso, a, a gente pode ter oscilações para qualquer lado, obviamente, mas eu ainda acredito numa possível suave queda, tá? Bom, então, assim, ó, qual é o grande estressor ali na sexta-feira? É que assim, tava se montando uma queda, vai cair, vão ter que derrubar 50 basis points. Como vocês já sabem, já falei muitas vezes, eu não acredito, nunca acreditei em 50 basis points de queda lá nos Estados Unidos. Para mim será uma surpresa se acontecer. É... No entanto, o mercado aposta nisso. E aí, como veio um payroll de 149, 143 mil, né, novas vagas de emprego na sexta-feira, que é abaixo do esperado, mas não tanto. Ou seja, não é uma economia que está amassada, que não consegue criar novos empregos. Não, ela até consegue. Veio 140 e tantos mil, não é um número tão ruim assim, é abaixo do esperado, mas não é tão ruim assim. Então a economia ainda tem um certo impulso, ainda tem um certo ímpeto. Então, se baixar demais o juro americano, essa economia que ainda tem um certo impulso, ela pode traduzir em inflação esse impulso. Logo, não deve cortar tanto, deve cortar só 25. E aí, por questão do mercado reavaliar isso e achar que o corte lá não deve ser mais 50, deve ser 25, outra vez, né? Eles estão nesse vai e volta muitas vezes, as taxas estressaram um pouco. E aí ficou tudo casadinho no 6% no Tesouro Direto, tá? Não é essa semana que vem, é na outra. Quer dizer, né? Quando tiver no ar, deixa eu ver. Esse vídeo está no ar hoje, dia 8. Daqui a 10 dias a gente vai saber o resultado da decisão deles e do nosso cupom. Bom, então deixa eu trazer aqui algumas manchetes. Ó. Bolsas de Nova York caem forte após a aposta do Federal Reserve moderado para corte de juro ganhar força. Quer dizer, Federal Reserve moderado. O que quer dizer Federal Reserve moderado? Quer dizer que ele não vai ser ousado, ele não vai ser corajoso, ele não vai cortar 50, ele vai cortar 25. Então ele mais moderado, essa aposta ganha força, então o juro fica um pouquinho mais alto por mais tempo, e aí a bolsa cai e o juro sobe. Exatamente o que se viu aqui no Brasil. Antes daquela manchete, eu deveria ter destacado essa aqui, ó.
Após payroll dos Estados Unidos, esse dos 140 e poucos mil novas vagas de emprego, o presidente do Federal de Nova York, eles têm lá por estados também, diz que chegou a hora de iniciar cortes de juros. Uau, festa! Então é isso aí, né? Aí, ó. Corte de 0,25 ou 0,50. A dúvida sobre Fed que fez o Ibovespa cair 1,4% na sexta-feira, fez o juro subir, fez o dólar subir, pessoal. O dólar estava 5,53 na mínima. 5,53. Vamos ver quanto é que fechou, que eu não me lembro mais. 5,59. Mas, de qualquer maneira, estava andando bem, viu? Estava andando bem. O dólar fecha em alta 5,59, com o mercado avaliando corte de juros pelo Federal Reserve. Índice Bovespa tem maior queda desde junho, após dados de emprego nos Estados Unidos. Então, esse dado de emprego deu uma. Pensei que aqui tinha um número das vagas criadas, ó, 142 mil vagas, ó. Menos que esperado pelos analistas, mas ainda assim, ó, bem acima das 89 mil criadas em julho, que nesse caso foi um número bem revisado para baixo, originalmente 114 mil, mas agora está bem acima de tudo aquilo. E a gente já está, né, já está em setembro, né? Isso aqui é dado de agosto ou de julho. O setor é menos que esperado em julho. Em julho. Muito bem. Aí nas taxas, ó. Taxas longas seguem treasuries e caem. Curva consolida alta de 25 pontos base na Selic. Sim, só que aí o que aconteceu no Brasil? Aí o Brasil estressou na metade da manhã quando o Tesouro fechou e lá nos Estados Unidos ficou daquele jeito. Tá aqui, deixa eu colocar o mês atual de setembro. A gente vê as taxas estão muito suaves lá nos Estados Unidos, pessoal. O título de 10 anos, que chegou a ser negociado esse ano, acima de 4,5, 3,72, ó. Desde que abriu setembro, tá em queda livre. Título de 10 anos, tá? Esse é o principal, não precisamos olhar outro. E aqui, a economia dos Estados Unidos continua sólida e dose do corte de juros em setembro está em aberto. Não tenho mais o que concordar com essa impressão, né? O corte está totalmente em aberto. Eu continuo acreditando em 25 bases, tá? Eu continuo pensando que é prematuro subir a taxa de juros no Brasil antes de olhar o efeito da queda de juros lá nos Estados Unidos. Será que postergar por uma reunião a alta de juros aqui no Brasil para esperar um pouco o efeito no mercado da taxa de juros americana, será que seria um erro tão grande assim? Será que seria uma demora permitida, uma espera permitida, como se diz, né? Espera permitida é esse conceito de você poder postergar uma decisão e esse postergamento não atrapalhar o desfecho final. Ou seja, tomar a decisão agora, tomar a decisão daqui a 45 dias, não muda os fatores, não muda a ordem, não muda o resultado. Isso é o conceito de espera permitida. Então, será que é possível a espera permitida no cenário de hoje? É uma pergunta que eu faço aqui, né? E, bom, o jogo está completamente aberto. O correto a se dizer e a se pensar é que teremos muita volatilidade ainda. Mas eu acredito numa volatilidade mirando para baixo. E isso eu acredito mais do que um cenário de desorganização completa e total. Porque, de certa maneira, que vai cortar já está dado. Aqui, ó. Olha a cara de feliz que ele tá. Olha, cara, pegaram o sujeito, né, num ângulo assim. Peace and love. Peace and love. Pegaram o cara assim num ângulo, né? Eu vou cuidar de tudo, vai dar tudo certo e nós vamos baixar esse juro. Vai dizer que ele não tá falando assim. Evidentemente é uma brincadeira, mas é isso, pessoal. Eu acho que isso já está dado. Então, claro, o mercado faz as suas voltas, mas os 5,5 nos Estados Unidos
parece que chegou ao fim. Aí depois pode oscilar, pode o mercado até pintar um quadro mais feio, mas depois volta. E no Brasil é que eu acho que ainda está duvidoso se realmente dever-se-ia aumentar a taxa de juros por aqui ou esperar esse efeito do Federal Reserve, né? Perguntas aí. Então, como ainda tem perguntas e perguntas muito cruciais, muito importantes, a gente vai ver volatilidade. Então, quem está esperando aí alguma taxa, pode ser que aconteça, pessoal. Quem está esperando alguma queda, voltar para 600, pode ser que aconteça também. Tudo pode, tá? Mas assim, não vamos ficar com essa impressão de que ele não disse nada com nada. Não, eu estou explicando. Porque o humor do mercado vai seguir. Ah, vai cortar 50, vai cortar 25. Quanto que vai ser? Como é que vai ser? Quanto que vai ser na próxima? De repente corta 25 agora e não corta na próxima, o mercado pode achar horrível, pode achar que tem que ser muito mais rápido. E aí ele reage mal. Então, assim, ó, o que eu estou falando aqui para nós? Para a gente prestar atenção nesses fatores, com esses fatores. E que sim, as taxas podem voltar a, a, a um preço bom. E sem dúvida, como comentou um de vocês aqui esses dias, já sei o próximo estresse, vai ser antes da reunião do Copom. Ah, então dois que sempre é assim, sempre dá um estressezinho na véspera do Copom. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.